compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Vire. A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser o povo santo do Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Vire. Meu querido Senhor, minha querida Senhora, nós estamos aqui para mais um vídeo, de catequese bíblica pela Sagrada Escritura. Resposta a alguns católicos e a alguns protestantes que me fazem essa pergunta, com respeito à doutrina dos mortos, a respeito da doutrina do julgamento. Eles estão assim um pouco confusos, alguns confusos porque eles dizem assim, fazem essa pergunta. É uma pergunta também que me fazem, que já me fizeram em várias missões, por que a igreja prega que haverá um julgamento particular para os mortos? E a Bíblia fala, que haverá o julgamento dos mortos. O próprio Creio diz, um dia ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Por que o julgamento dos mortos? Não existe o tribunal de Cristo particular? Então, por que a igreja prega sobre o tribunal particular de Cristo? Então, se existe o tribunal particular de Cristo, então não haverá o julgamento dos vivos. Veja que as perguntas que me fazem. E se há o julgamento universal do 25, a partir do versículo 31, na vida de Cristo, dos vivos, então não aparece ali nenhum relato dos mortos. Justamente, meu querido irmão, minha querida irmã, não aparece ali nenhum relato de julgamento dos mortos. Não aparece. Quando nós vamos chegar lá, inclusive o capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse, tão adulterado pelas heresias atuais, que interpretam, distorcendo aquele texto bíblico, aquela passagem bíblica. Eu quero trazer primeiro sobre o julgamento do tribunal de Cristo particular, que não foi a igreja que inventou. E eu poderia até dizer que foi, não que a igreja inventou, mas a igreja que anunciou, que doutrinou, porque Paulo é católico, Paulo é que vai falar para a igreja de Corinto sobre o julgamento particular, o tribunal de Cristo. O que é o tribunal particular, o julgamento particular? Quando a pessoa morre, a alma vai para esse tribunal de Cristo para ser julgada. Se ali é digna do inferno, se ali é digna da eternidade, de ir direto para a eternidade, ou se ela precisa ser purificada do purgatório para poder entrar na eternidade. Já trouxe sobre o purgatório, está nesse canal. Então, meu querido irmão, nós vemos que São Paulo escreveu à Igreja Católica de Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, falando do tribunal de Cristo. Presta atenção, agora algumas Bíblias estão adulteradas. Esse texto bíblico, esse verso bíblico. Vamos lá. O texto está ao meu lado. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Outra vez. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Olha só. Mas de que maneira? De que jeito? Quando? Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. Ou seja, enquanto estava nesse mundo. Então, ou seja, morreu, vai ter que comparecer. A alma vai, o corpo é do pó, o pó volta, a alma vai para o tribunal particular de Cristo, que a igreja prega, que a igreja fala. É doutrina. Então você está vendo que está na Sagrada Escritura, o tribunal de Cristo. Irmão, mas você não está sendo um pouco claro conosco, porque esse tribunal de Cristo pode ser o julgamento universal. O tribunal universal, ele não é falado de tribunal de Cristo em nenhum canto na Bíblia, fora esse texto aqui, porque aqui está falando do julgamento da alma quando a pessoa morre. Em nenhum lugar você vai encontrar, fora esse verso bíblico, tribunal de Cristo no julgamento. Mas você vai encontrar o grande trono branco, Você vai encontrar em Daniel, que nós vamos pegar essas passagens. Veja, a prova é essa aqui, mais para frente, capítulo 9, versículo 27 de Hebreus. Nós estamos vendo primeiro o particular, nós vamos chegar já no universal, e aí você vai entender que uma coisa é totalmente diferente da outra. Vamos lá.
Olha só. Capítulo 9, versículo 27 de Hebreus. Como está determinado que o homem morra uma só vez. Ou seja, aqui também já está cancelando, destruindo, já trouxe nesse canal, a doutrina da reencarnação, né? Está selado, está determinado que os homens morram só uma só vez. E logo depois que morre, vem o juízo. Aqui está. O que acontece depois que morre, que a pessoa, quando estava no corpo, mas saindo do corpo é a alma, vai para onde? Terá que comparecer aonde? No tribunal de Cristo. E ali fará o quê? Veja. E logo depois que morre, vem o quê? O juízo. O juízo chamado de juízo particular, ou seja, a igreja denomina de tribunal particular de Cristo, onde acontece o julgamento da alma, e foi mostrado isso. Não é? Ah, Jesus, está com o nome da santa na minha cabeça agora. Foi mostrado para ela o julgamento de uma alma, como acontece. Vá, entre aí no YouTube, digite julgamento de uma alma visto no céu por Santa Católica. Agora me fugiu da memória o nome da santa, porque toda vez que eu estou lembrando, eu lembro na minha cabeça, mas quando é para falar, esquece, desaparece da minha cabeça. Daqui pro final do vídeo, se eu lembrar, eu falo o nome da santa. Então Jesus mostrou para ela o julgamento de uma alma. Mostrou o quanto a Virgem Maria intercede, o anjo da guarda daquela pessoa, não é? Intercede nesse julgamento, o tribunal particular, o julgamento de uma alma, não é? Daqui pro fim do vídeo, se eu me lembrar o nome da santa, eu falarei o nome dela, que eu tô com o nome dela aqui na cabeça, né? Aqui na boca, não consigo, né? Mas vou, em nome de Jesus, a Imaculada vai abrir minha mente, o Espírito Santo, e eu vou lembrar o nome dela. Então veja, logo depois que morre vem o quê? O juízo. O juízo particular. Ah, mas eu creio disso. Um dia ele virá julgar os vivos e os mortos. Por quê? Julgar os vivos e os mortos. Julgar os vivos está certo. Mas julgar os mortos, eles já estão julgados através do tribunal particular de Cristo? Exatamente. Exatamente. Porque os condenados, os mortos, tanto os mortos que já estão condenados, quanto os mortos que estão salvos, estão na eternidade. Daniel 12:2. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Só que Jesus vai explicar no 25:31 em diante de Mateus por quê. E ali ele cita algumas frases porque estão sendo condenados. Por quê? Que é os cabritos à esquerda. Porque as ovelhas da direita estão sendo salvos. Então, o porquê? Por exemplo, pessoas que cometem tais atrocidades perversas que não vai para o tribunal de Cristo, vão direto para o inferno, a alma vai direto. E no dia do juízo será falado, será porque ele foi condenado, ou seja, o que fez, apesar de que ela já tem na sua cabeça o entendimento por que já foi condenado. Mas a humanidade, nós todos precisamos saber. No dia do juízo, tudo vai estar nu e descoberto, para que todos possam entender. Por isso Jesus tem essa fala de Jesus no dia do julgamento universal. Eu estive com fome, não me deste comer, estive com sede, não me deste. Veja que tem a fala de Jesus. Mas veja, quando nós vemos o tribunal universal, o julgamento universal, descrito por Daniel e também descrito por Mateus e descrito por Apocalipse, aí nós vamos entender perfeitamente quando ele virá julgar os vivos e os mortos. Vamos para Daniel. As fitas aqui são várias fitas, é um pouco complicado, mas vamos lá. Está aqui o texto, Daniel 7, a partir do versículo 9. Texto na tela. Continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos. Lucas 22, 28 a 30. O Pai dispôs do reino para mim. E eu agora coloco o reino em vosso favor. Eu dou o reino para vocês. Né? Para que se assenteis na minha mesa, em meu trono,
para participar. Veja, ali, aquele capítulo, Jesus está falando o quê? Da instituição da Eucaristia, de sua carne e do seu sangue. Então, esses eucaristizados, esses santos eucaristizados, sentarão em tronos para julgar as nações. Paulo ainda cita, não sabeis que nós, os santos, havemos de julgar o mundo? Então, nós vemos, meu querido irmão, quando aparece Cristo em julgamento, quando fala em tribunal, ter que comparecer dentro do tribunal, não está falando nos santos. Olha aqui, ó. Olha o julgamento universal. Presta atenção, outra vez. Continuei, versículo 9. Continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos. E quem se citarão desses tronos? Os santos. Para quê? Para julgar as nações. Repito, Lucas 22, do versículo 28 ao versículo 30. Presta atenção. E um ancião chegou e sentou-se. Quem é ancião? Esse ancião? Deus. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas, com rodas de fogo ardente. Meu querido irmão, era feito de chama. E essas rodas de fogos ardentes, daí é de onde surge, aonde vai ser jogado o inferno dentro. Né? Onde vai ser jogado o diabo, onde já estava a fera e o falso profeta, Apocalipse diz isso, narrado pelo livro do Apocalipse como lago de fogo, da onde vão ser lançados todos dentro, e o diabo e os seus anjos também vai sofrer a mesma coisa daquelas pessoas. No julgamento universal tem uma coisa que as pessoas não entendem. A Bíblia diz, todos vão ressuscitar, é a doutrina da igreja também, todos vão ressuscitar no dia de juízo. Veja que Paulo diz, nós os vivos não antecederemos os mortos, ou seja, todos iguais para o julgamento, porque vão ressuscitar. E aí, o porquê, né, que receberam e foram condenados ao inferno, e de agora ser lançados vivos, vão ressuscitar, ficar vivinho da silva, para ser lançado de corpo e alma no lago de fogo, que a Sagrada Escritura diz que é a segunda morte. Por quê? Porque é a condenação eterna. Continua o texto bíblico. Versículo 10. Saindo de diante dele, veja, rodas de fogo, corria um rio de fogo. Aí está, esse rio de fogo é o lago de fogo. Né? Saindo de diante dele, corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam. Dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu a audiência e os livros foram abertos. Veja só, aqui está os santos nos tronos e aqui está Deus. Ou simplesmente Jesus, mas Deus é o juiz. Jesus é o advogado. E ainda não lembrei o nome da santa. Agora vamos para Apocalipse. Você vai ver que é a mesma coisa. Né? Só lembrando, mostrando que no Apocalipse capítulo 20, versículo 9, versículo 10 diz, ó, o demônio sedutor delas foi lançado no lago de fogo, de enxofre, onde já estava a fera e o falso profeta, onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Veja aí, para você ter uma ideia, que o demônio vai sofrer a mesma coisa das pessoas que foram condenadas. Agora vamos para o versículo 11. Vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Veja só. Já não existe. O trono branco é um presságio de julgamento. Veja o que diz aqui. Ó. No qual a misericórdia ultrapassa a justiça. Fugir o mundo material e deve ser espiritualizado. Os profetas figuram essa renovação pela fuga do mundo antigo, em seguida da criação do mundo novo. E aí, o próprio João vai dizer, né, no capítulo 21, vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não mais existia. Então, será estabelecido o novo céu, que é chamado de Jerusalém Celeste. A igreja também é atribuída à igreja de Jerusalém Celeste, porque afinal, quem é que está na eternidade? Né? A igreja. Por isso é dado o nome de Jerusalém Celeste. Então, meu querido Simão, nós vemos aqui um grande trono branco.
por que branco? Porque branco é a cor da misericórdia. Onde a misericórdia ultrapassará a justiça perfeitamente, diz o rodapé. Quando nós pegamos essa Bíblia, que está aqui ao meu lado, a Bíblia de Estudo do Peregrino, ela vai falar perfeitamente sobre esse julgamento. E nós vamos entender o que diz na continuação: vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. O mesmo visto em Daniel 7:10. Veja essas duas comparações desses dois textos do julgamento universal. Nós vimos o particular e estamos agora no universal. Quando nem 2 Coríntios 5:10, nem Hebreus 9:27, falou-se que no julgamento aqui. Mas falou-se que depois que estava no corpo, teve que comparecer. Então está falando no julgamento dos mortos. Está falando no julgamento da alma. Está determinado que os homens morram uma só vez e logo vem o juízo. Está falando o quê? Do julgamento da alma. Então esses dois textos de 2 Coríntios 4:10 e Hebreus 9:27 está falando do julgamento da alma. Não está falando no julgamento, né, dos que ressuscitaram e dos que estão vivos na vinda de Cristo. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo prático agora. Se Jesus Cristo vir agora, junto com o Pai e com os anjos que sentarão nos tronos para julgar as nações da terra. Alguns estudiosos dizem que essa vinda de Cristo acontecerá em Israel, num lugar chamado Gog, Merguido, que será lá. Alguns estudiosos falam isso não é certeza não. A igreja não deu um veredito sobre isso. O que a Sagrada Escritura fala, que haverá um grande trono branco, o trono da misericórdia, o trono que nós vamos entender que é o grande altar, onde Jesus se deu muitas das vezes em sacrifício, e sacrificou sua carne e seu sangue para nos resgatar. Por isso que é o trono da misericórdia, é o Calvário misericordioso. Por isso que esse trono é descrito como a cor branca, né? Então veja, dizem que é lá. Então todos, quando a Sagrada Escritura diz, todos, duas mulheres vão estar moendo. Então isso está falando o quê? Quando duas mulheres vão estar moendo, quer dizer o quê? Que uma será salva, outra não. Dois homens vão estar na roça. Um será levado para a eternidade, o outro não, o outro ficará. Então quer dizer, para mostrar o discernimento, que um é de Cristo e o outro não. Que as nações estão divididas entre Deus e o mundo, entre Deus e Satanás. Entre querer ser do Senhor e não querer. E aí nós vemos tudo de falsa doutrina, as falsas doutrinas, o ateísmo, né? O culto a Mamon. Então nós vemos tudo isso. Dos que renegaram, dos que negaram verdadeiramente a sua origem. Eles negaram que há um soberano que nos criou. Então eles negaram, porque eles serão os tais soberanos terrenos. Presta atenção. Então diz os estudiosos que será lá nesse lugar chamado Merguido, onde houve matanças de vários reis, onde dizem que só há trigo e joio lá, o único que há nesse lugar. Já mostraram lá, eu também não sei se isso é uma tese protestante, há muito tempo eu ouvi falar disso, eu não sei se também aqui são os protestantes que dizem isso, eu estou esquecido, porque foi há muitos anos, né, eu nem sabia que Jesus existia quando eu ouvi falar nisso. Essa questão desse julgamento onde acontecerá lá, né? Que está no próprio livro do Apocalipse, acho que se eu não me engano aqui no capítulo... Se reunirão num lugar chamado Magog, é no capítulo 16, versículo 16, e eles se reunirão num lugar chamado, em hebraico, Armagedon. Aí quando você pega que Armagedon, equivale simbolicamente ao lugar onde pereceram os reis, porque essa cidade é acentuada ao pé das colinas do Carmelo, se estende pela planície de Esdrelon, que se tornou Lúgubre, pela morte de Josias, depois da morte de Cissara, de Saul, de Ocosias, de Judá. Então foi aí onde mataram os reis. Esse lugar chamado Armagedon. Segundo alguns estudiosos, diz que o julgamento será lá. Então, todas as nações se reunirão lá. Então nós vimos que milhares e milhares estavam diante do trono, e que se abriram livros, entre eles o livro da vida. Meu querido irmão, quando nós somos batizados, eu fiz um estudo para entender o que esses outros livros que foi mostrado
a santa, no julgamento da alma, são os livros das ações humanas. Veja, outros livros. O livro da vida, quem estiver escrito no livro da vida está salvo. E os livros das ações humanas. Quando eu fui batizado, me dado o nome, esse livro, no céu, automaticamente foi colocado o meu nome com um livro com folhas brancas. Tudo de bom que eu for fazendo está sendo escrito nesse livro. E tudo de ruim que eu for fazendo, os súditos de Satanás também vai escrevendo no seu livro. Foi dessa maneira quando Jesus mostrou o julgamento para aquela santa. O julgamento do tribunal particular. Abriram esses livros. Esses livros foram abertos. E esses livros das más ações, dos erros que fazemos, ele traz com eles, como título, os 7 pecados capitais. No julgamento dessa alma mostrada, dessa santa, que agora me esqueci o nome, também é apresentado os livros das boas ações daquela alma. E ele é aberto pela própria Virgem Maria. E ali está o quê? Os 7 dons efusos de Isaías 11, dado no batismo. E a Virgem Maria vai citando as virtudes. E o demônio vai acusando com o livro das más ações daquela alma, vai acusando, mostrando inclusive os 7 pecados capitais. Tem alguns estudiosos que falam que os 7 chifres, ou as 7 cabeças do dragão do capítulo 12 do Apocalipse, está representando ali os 7 pecados capitais. Eu não sei se é 7 cabeças ou é 7 chifres. Está representando ali os 7 pecados capitais. Já vi alguns estudiosos falar a respeito disso. Então nós estamos vendo o quê? Que esses outros livros são os livros das ações boas ou más. Por isso que Jesus disse, eu estive com fome e não me deste comer. Veja, ação má, não fez o bem. Ou deverias fazer, pecado de omissão. Aí para os que estão à direita, eu estive com fome e me deste de beber. Veja, as ações boas. É o que está consignado nesses livros, porque está no plural livros, tanto em Daniel como no Apocalipse. Continuemos o texto, olha só. Aí quando diz o verso 12, vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Veja, mortos, grandes e pequenos. O que é isso, grandes e pequenos? Porque tem uns mais altos do que outros e outros mais baixos. São anãos que estão ali, homens de 2 metros de altura. Não. Grandes e pequenos quer dizer ricos e pobres. Ricos e pobres. Quando nós pegamos ali, para explicar isso aqui, em 1 Coríntios 3, 14 e 15, para falar do purgatório, será salvo de alguma maneira passando pelo fogo, nós vamos ver ali que vai dizer que na obra de cada um, se a sua obra for obra de capim, o fogo vai queimar, de palha vai pegar. Sua obra for de prata, de ouro, de bronze, pedra preciosa, não tem como o fogo queimar. Então é conforme as nossas obras. Então esse grande e pequeno aqui é para designar as nossas obras, grandes, santos, homens de Deus, pequenos, fracos na fé. E eles foram julgados, olha só. E os mortos foram julgados conforme os que estavam escrito nesse livro, segundo as suas obras. Olha aí, que acabaram de explicar. Segundo as suas obras. Nós estamos falando do que, amados? Nós estamos falando do julgamento aqui. As primeiras passagens que nós vimos, nós falamos do julgamento lá, de uma alma. Da alma. E nós estamos falando aqui do julgamento aqui. Mas se a alma já foi julgada lá, quando ela ressuscitar, vai ser julgada? Não, mas ouvirá junto com os condenados. Vão todos junto com os condenados vivos que estiverem aqui. Para o lago de fogo. Por isso que ouvirão a sua sentença. De um jeito mais amplo. Né? Universalmente falando, já que passaram, e só ela sabe do que passou no particular. Mas todos saberão. Né? Tudo será esclarecido. Olha só. Agora vem o versículo 13. Mal interpretado pelas heresias atuais. O mar resistiu aos mortos que nele estavam. Do mesmo modo a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançados no tanque de fogo. A segunda morte é esta. O tanque de fogo. Outra tradução diz o lago de fogo. Todo que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Veja,
Em Mateus 25, 31, Jesus fala os motivos para os condenados que estão à esquerda, porque estão sendo condenados, fala os motivos para as ovelhas à sua direita, porque estão sendo salvas. Você está compreendendo, entendendo? Amado, se você não prestar atenção aqui sobre isso, você vai ter uma confusão medonha com o pessoal das heresias atuais, que diz não pode ter dois julgamentos, particular e universal. Um anula o outro. Uma coisa é o julgamento da alma no tribunal particular de Cristo, que você vê em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, 10, em Hebreus 9, 27. Está se referindo ao julgamento da alma. Quando nós morremos, essa alma vai para o tribunal particular de Cristo. É o julgamento particular. E que diferença tem do universal? O universal é aqui, com todos os vivos. Quando Jesus vier, como eu falei, quando Jesus vier agora, se Jesus vier agora, vai achar o quê? Eu vivo. Só que ele vai ressuscitar os mortos. Entende? E os mortos que já estão condenados, com os vivos que estão sendo condenados, eles vão se juntar a eles, inclusive o demônio. A morada subterrânea é a morte. Está aqui. Está aqui no capítulo 20, versículo 10. Você pode ler. Então, ali se dirá, você não está escrito no livro, para os que estão vivos. Dirá para os outros que você está escrito no livro, que é as ovelhas à direita. Então, o universal é para os que estão aqui vivos na vinda de Cristo. Por isso chamado de universal. Mas Paulo diz, nós não antecederemos os mortos. Os mortos vai também ressuscitarem para ficar vivo como eu estou agora, eu e você. Apesar de que já estão julgados, ou salvos ou condenados. Irmão, e as almas vão sair do momento do purgatório? Aí, meu querido irmão, naquele momento ali, o purgatório também vai estar ali. Paulo disse no piscar. Paulo disse, não morreremos. Quando Paulo disse, não morreremos, mas seremos transformados, Paulo está dizendo que nós não morreremos da forma que a pessoa morre e é enterrado no seio da terra, o corpo, e a alma vai para o tribunal particular. Não, nós não, nem todos morreremos, ele vai dizer. Não quer dizer que nem todos morreremos, que não vai passar por uma morte rápida, mas seremos transformados. Veja, essa transformação, que também não vou lembrar o nome do santo, eles, dando a interpretação desse verso, disse essa transformação é uma morte rápida. Porque ninguém pode entrar na eternidade sem passar pela morte. É uma morte rápida que acontecerá depois do julgamento, quando estiver sendo elevado com Cristo nas nuvens, o chamado de arrebatamento para a eternidade. Então, essa morte rápida passará. Explicando um santo a respeito disso. Não é? Paulo disse, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Então, essa transformação seria isso. Veja, Jesus morreu para poder entrar na eternidade. A Virgem Maria morreu para entrar na eternidade. Os santos morreram para entrar na eternidade. Então todos tiveram que morrer com Cristo. Então todos nós, amados, mesmo que Jesus venha agora e nos leve para a eternidade, quando nós estivermos, depois do julgamento, estiver subindo com ele, nós vamos passar por uma transformação rápida do corpo, que é uma morte rápida. Porque ninguém pode entrar na eternidade sem provar isso. Mas a morte não já foi tragada, não já foi julgada, não já foi lançada no fogo. Por isso que Paulo disse, nem nós morreremos dessa maneira, acabei de citar, vai para o seio da terra e vai ser julgado. Não, é uma morte rápida de um modo traduzido pelo apóstolo de transformação. Essa transformação explicada pelo santo é que dá nisso, que deu nessa explicação aí, que seria esse tipo dessa morte rápida, sem julgamento, sem nada. Só um dormir e um acordar. Jesus é Deus, tem poder para isso? Tem. E se vai ser assim essa transformação? Então, vamos esperar, né? Para ver. Então, eu espero, meu querido irmão. Aqui está. Sim, a questão do mar, que o vídeo já vai avançado. O mar, a Bíblia de Estudo diz que pode ser interpretado por duas maneiras. Os que morreram afogados no mar. Já os apologetas dizem que esse mar ele vai representar aqueles que foram cremados, aqueles que morreram afogados, que morreram. E outros vai dizer que o mar é o mundo. Né? Então fica aqui esse pequeno vídeo mostrando esse discernimento. Mostrei para você na Bíblia. Julgamento universal, julgamento particular. Entende? Então,
Se você entende, louvado seja Deus. E até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virei.